Olá, aqui é o Marcelo, do canal Fluxo Patrimonial, um espaço dedicado à discussão de planejamento patrimonial e sucessório, onde expomos a matéria de maneira clara, transparente, acessível, para toda a família brasileira entender como funcionam alguns mecanismos de maneira básica e assim possam se planejar, possam tomar algumas medidas que sejam importantes para o seu próprio planejamento sucessório e também possam ter um nivelamento quando procurarem um especialista em planejamento patrimonial e sucessório, de maneira a entender melhor o que é que estão contratando. Nesse vídeo de hoje, nós vamos entrar num assunto que costuma ser bastante complicado em razão dos dispositivos que nós temos no Código Civil. Às vezes criam um nó na nossa cabeça. Mas eu vou tentar explicar de maneira resumida, de maneira que seja possível a todo e qualquer leigo no assunto entender as nuances básicas dessa questão. Justamente em relação à posição do cônjuge frente ao falecimento do seu companheiro ou companheira. Veja bem, nesse vídeo nós não vamos entrar em detalhe a respeito da questão da pensão previdenciária, né? Aquela pensão que muitas vezes o INSS vai pagar, né? Em razão do falecimento do cônjuge, é um benefício previdenciário, nós não vamos entrar em relação a isso, também não vamos tratar daquelas boladas que às vezes aparecem em relação à previdência complementar, né? Muitas vezes, né, o benefício que seria pago mensalmente numa previdência normal acaba sendo pago de uma vez, né, para cônjuge viúva ou viúvo, né? E também não vamos entrar no mérito de seguro de vida, né, da indenização de seguro de vida. O que vai nortear, o que vai orientar esse vídeo vai ser a questão do cônjuge face o patrimônio deixado pelo falecido, ou seja, a posição dele diante de uma situação de inventário. Como é que a partilha no inventário do falecido vai se dar em relação ao cônjuge que ele deixou para trás, né? Bem, essa posição ela vai variar. No caso dos casamentos em que nós temos o regime de comunhão de bens, o cônjuge ele vai se colocar numa posição que nós costumamos chamar de meeiro, né? Uma expressão muito conhecida no âmbito jurídico. Por que meeiro? Veja bem, quando nós temos a extinção do casamento, seja pelo divórcio, seja pela morte, e esse casamento ele é regido pelo regime da comunhão, né? Aquilo que diz respeito ao patrimônio comum dos cônjuges tem que ser repartido ao meio para ser distribuído entre cada um deles. Essa é a chamada meação. Veja bem, não se trata de uma transferência de patrimônio. Por quê? Porque o patrimônio comum já pertencia a ambos, antes do divórcio ou antes do falecimento. Então, é importante ter isso muito bem caracterizado, por quê? Porque em meação, não incide o imposto de herança, ok? Não incide nenhuma espécie de imposto de transferência patrimonial. Não incide TBI, não incide imposto de herança, não incide imposto de doação, nada disso. Então, é importante ter em mente, ter sempre essa noção básica incorporada de que meação não gera imposto. Importante até mesmo para a questão da eficiência fiscal. Já vi casos de inventários em que o advogado, muito mal informado, acabou fazendo recolhimento do imposto de herança sobre a parte da meação que cabia ao cônjuge sobrevivente. É um terrível engano. E toda a família brasileira tinha que ter noção desse instituto para que possa se proteger até mesmo da má atuação de alguns profissionais
e possa entender muitas vezes o que vem a ser contratado num planejamento patrimonial e sucessório, tá ok? Agora, é claro que nós temos dois tipos de comunhão. Talvez você já tenha até se antecipado e feito essa pergunta na cabeça, né? Olha, mas temos comunhão universal e comunhão parcial. Bem, não tem muito problema aí em relação à diferenciação desses dois regimes. Por quê? No primeiro, a gente vai considerar que todo o patrimônio do casal ele se sujeita a essa ameação. Não existe muita dúvida em relação a isso, a não ser em alguns casos muito específicos que nós não vamos entrar nesse vídeo aqui por serem mais raros, mais específicos. Na comunhão parcial, aí nós temos aquela divisão, né? O patrimônio que foi adquirido antes do casamento, né? Ele vai, via de regra, sair da ameação, ele não vai estar sujeito à ameação, ele vai ser considerado patrimônio particular, né? Patrimônio particular do cônjuge, de cada um dos cônjuges, e aquele patrimônio que foi adquirido após a constituição do matrimônio, após a celebração do matrimônio ou ao reconhecimento da união estável, aquele patrimônio ele vai ser considerado comum ao casal, né, caso tenha sido adotado o regime da comunhão parcial. Sobre esse patrimônio comum é que vai incidir a ameação. Sobre aquele patrimônio que é considerado particular, aí sim nós vamos levar esse patrimônio particular para o inventário, para a distribuição aos herdeiros. E aí é que vem a pergunta. Afinal de contas, o cônjuge em relação, o cônjuge viúvo em relação aos bens particulares do cônjuge falecido, o que ele é? Bem, meeiro ele não é, né? Isso aí a gente já definiu. O meeiro só existe em relação ao patrimônio que pertencia a ambos, né? De acordo com uma regra do Código Civil que foi instituída uma regra que foi instituída em 2002 junto com o Código Civil, o cônjuge nesse caso ele é considerado herdeiro, tá? Mas Marcelo, como assim herdeiro? Ele participa do inventário na condição de herdeiro também? Muitas vezes pode acontecer isso, de ele participar na condição de dois personagens diferentes, se a gente estiver falando de comunhão parcial, uma situação híbrida, né? Ele vai participar como meeiro na parte do patrimônio comum e como herdeiro na parte do patrimônio particular. E como assim? E se o herdeiro, se o cônjuge, né? Se o cônjuge falecido, se o falecido tiver filhos, como é que os filhos vão participar aí desse inventário em relação ao viúvo ou viúva? Bem, simples. Eles vão concorrer em pé de igualdade entre si. Filhos e viúvo ou viúva vão ter direito à mesma fração desse patrimônio particular. Tá ok? Existem regras no próprio Código Civil criando uma fração mínima para o cônjuge, mas aí nós entraríamos em mais detalhes ainda e esse vídeo se estenderia, e não é o propósito aqui. A gente pode fazer uma discussão em um outro vídeo, em uma outra oportunidade. Agora, alguém já deve ter se lembrado que existe um regime de separação de bens. Ora, a gente vai aplicar aqui, no caso, a mesma regra em relação ao patrimônio particular que nós vimos aí na comunhão parcial. Se todo o patrimônio é particular, se cada um dos bens se tem uma relação de propriedade com cada um dos cônjuges de maneira separada, então não tem muita dúvida. Não existe meação num caso desses, né? Via de regra, né? A gente sabe que existe entendimentos jurisprudenciais, principalmente em relação ao regime de separação obrigatória, mas a gente também não vai entrar a fundo, porque a intenção desse vídeo aqui é dar uma noção básica do que é meação e o que é herança, tá? Mas no regime de separação,
principalmente naquele regime de separação que é convencionado pelas partes, a separação convencional, em que a lei não obriga o regime da separação, mas mesmo assim as partes aceitam assumir esse regime de separação, nós não vamos ter meação, mas vamos ter herança, tá? Da mesma forma que vai existir herança em relação ao patrimônio particular no caso de uma comunhão parcial. Lembrando que é importante destacar: sobre herança incide imposto, sobre meação não, tá ok? Então, nesse vídeo a gente tentou aí trazer algumas noções básicas para vocês entenderem como funciona a questão ou a posição do viúvo em relação ao falecimento do seu companheiro ou companheira. Espero que tenha acendido aí a curiosidade, porque a gente sabe que cada família tem uma realidade diferente. Se por acaso tem algum caso concreto aí que você conheça ou que você esteja vivendo e que você queira trazer aqui para jogo, para a gente discutir, eu convido você a fazer o comentário aqui nas linhas abaixo. Ou então, né, se você ainda quer seguir o canal para entender mais ainda sobre planejamento patrimonial sucessório, faço aqui o convite para você se inscrever no canal. Se esse conteúdo aqui te ajudou de alguma maneira, eu peço aí a reciprocidade, e uma curtida no vídeo seria muito bem recebida. Pelo vídeo de hoje é só, e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Obrigado!